Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez da Igreja Adventista Central de Vila São Jorge dos Santos. Nós estamos estudando o livro Fundamentos do Lar Cristão. Já estamos no 20º capítulo e hoje nós temos mais uma convidada especial, a nossa amiga Lucena, ela é pedagoga. Agora, para iniciarmos, nós iremos fazer uma oração, eu vou fazer uma oração e após a oração a Lucena já pode começar. Oremos. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Muito obrigada pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigada por todo o conhecimento que nós estamos estudando nesse livro. Que o Senhor nos ajude, através do Espírito Santo, a colocar em prática na nossa vida, na nossa família, porque realmente é uma bênção, Senhor. Que o Senhor permaneça conosco, habita na nossa casa, na nossa vida, cuida dos nossos filhos, Pai. Cuida de toda a nossa família, esteja agora com a Lucena através do Espírito Santo, que ela possa falar através do Espírito Santo que vai usá-la e que nós possamos entender e colocar na nossa vida. Permaneça conosco, abençoe os nossos irmãos que estão aqui, abençoe todos os irmãos e amigos que irão ver essa live depois também. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Lucena, boa noite, seja bem-vinda, que Deus te abençoe e te use. Amém, muito obrigada. É um prazer poder estar compartilhando da palavra de Deus nesta noite e aprendendo mais daquilo que ele inspirou Ellen White para nos escrever, trazendo ensinamentos e tanta compreensão da vontade dele para a nossa vida. O objetivo de Deus sempre é que a gente viva bem, viva feliz, apesar do pecado e de toda a situação que se criou depois que ele chegou aqui no nosso planeta. A gente só consegue ver mesmo o amor de Deus expresso de todas as formas. E a preocupação dele, se é que a gente pode dizer assim, né, que nós somos limitados, finitos, as nossas palavras às vezes não alcançam o poder que Deus tem para fazer as coisas, mas a gente entende que, apesar de tudo isso, o objetivo é que a gente viva bem e que se prepare. Quem está Não fui eu. compartilhando a tela? Não sei, Deus, eu não consigo fazer nada. Porque o Milton que está com o anfitrião. Milton, boa noite. Seu microfone está fechado, Milton. Alguém compartilhou a tela, precisamos resolver isso. Só pode ser fechado pelo Milton. Espera um pouquinho, gente, só um minuto. Tudo bem? Tudo bem, querida, por favor, desculpa, O pode continuar. objetivo de Deus sempre Gente, é que a por gente... favor, só um minutinho, Lucena. Por favor, não vamos clicar, porque às vezes a gente não sabe onde clica e acontece a mesma coisa, tá bom? Obrigada. O objetivo de Deus é que a gente sempre viva bem e melhor aqui nesse planeta, a despeito de tudo aquilo que envolve a questão do pecado e da nossa vivência aqui nesse planeta. O nosso anseio realmente é logo ver Jesus voltando em glória e majestade, é o que nós mais almejamos e queremos. E então toda a nossa vivência aqui nesse planeta, tudo que a gente experimentou, vai chegar ao fim, mas sabendo que foi dado para nós a oportunidade de fazer o melhor na formação do nosso caráter e também da família que nós constituímos. Não é um fato muito assim tranquilo imaginar que alguém queira, mesmo com muito amor, formar uma família. Porque a gente sabe que atrás de algo bom e que a gente deseja ter, há uma grande responsabilidade como pais de educar os nossos filhos e encaminhá-los para o céu. Nós não estamos aqui por acaso. Deus nos criou, nos formou e nos mantém aqui para que nós possamos adorá-lo através da nossa vida, do nosso jeito de ser, do nosso jeito de agir. Em todo o tempo nós temos a oportunidade de demonstrar isso
Com certeza, infelizmente, nós falhamos, mas os ensinamentos estão aí para todos aqueles que quiserem e desejarem se preparar para ter uma família especial, levando esses ensinamentos também, essas lições para os nossos filhos que vieram, né? A gente sabe e compreende que os nossos filhos são uma herança. Herança é algo que você recebe com carinho, com amor, que alguém pensou em você, então te dá para que você possa cuidar da melhor forma possível e fazer com que aquele ganho, aquele presente, seja usado da melhor forma possível, seja cuidado da melhor forma possível. E é isso que nós recebemos quando Deus nos permite ter os nossos filhos. Há 15 dias atrás, nós ouvimos aqui os ensinamentos com relação ao pai. E hoje a gente vai lembrar aqui dos ensinamentos da posição, da responsabilidade que uma mãe exerce no lar. Antes de começar propriamente, eu quero lembrar aqui o que está escrito em Provérbios 22, 6. É um verso muito conhecido, mas que tem assim uma profundidade muito grande nas suas palavras, quando Salomão escreveu em Provérbios 22, 6, dizendo assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui é uma profunda lição e uma compreensão de que aquilo que a gente passa para os nossos filhos, com certeza vai ficar gravado. E pode ser que em algum momento ele até desvie do caminho que você ensinou, que você guiou, mas ele vai lembrar porque lá na infância ele foi ensinado e com certeza depois de ouvir pessoas que já se afastaram e que voltaram, é de que aquilo que ficou aprendido, aquilo que foi ensinado, nunca foi esquecido. Pode ter sido abandonado, mas não esquecido. E isso vai fazer uma grande diferença na vida daqueles que se foram. E permanecerá sendo uma bênção na vida daquele que fica, né? No caminho do Senhor, demonstrando aquilo que aprendeu e, com certeza, não querendo se desviar da direção e do caminho que deve seguir. Eu começo falando da igualdade com o marido. Em algum momento, a gente deve pensar no privilégio que Deus deu para as mulheres de serem mães, de gerar um filho, colocá-lo no mundo e, a partir daí, ensinar para ele até que a mãe e os pais, né, de cabelos brancos, os dois já envelhecidos, sejam ainda responsáveis de alguma forma pelo filho, no sentido de orientá-lo, aconselhá-lo quando ele já é um adulto. Mas pesa sobre nossos ombros a grande responsabilidade que, antes mesmo que essa criança nasça, ela já começa a receber as influências da sua família, especialmente da mãe, que gerou, que teve no seu ventre aquele ser que agora ela recebe e cuida com amor, com carinho e com atenção. E então o texto vem chamando a gente, a mulher no caso, para ocupar a posição que Deus originalmente lhe designou de igualdade com o marido. Hoje nós vivemos num mundo que se fala muito de feminismo, levantar a bandeira disso ou daquilo, mas a gente percebe que ao ler a palavra de Deus não existe essa questão do feminismo e nem do machismo, mas sim de que Deus criou homem e mulher na mesma condição, com responsabilidades, né, plenas para ele fazer e ser e mulher o que quiserem de sua vida. Mas a partir do momento que a mulher assume o compromisso de ser mãe, ela então deve pensar que é algo que é importante, que ela recebeu na sua vida e que ela está de igual para igual com o marido na responsabilidade e na educação dos filhos, né? O que acontece é que o mundo não precisa de mulheres que só têm o nome de mãe, mas que ela pense no sentido real da palavra, de que ela deve fazer o melhor que puder. Sabe, muitas vezes nós pensamos assim que nós somos responsáveis e temos autonomia sobre a nossa vida e a gente decide assim e assado. Mas o que a gente tem que pensar é que nós não viemos aqui neste mundo pela nossa vontade.
Nós estamos aqui pelo poder de Deus que nos mantém, que cuida, que protege. E a nossa tarefa também é de demonstrar de quem nós somos e para onde vamos. E isso é uma marca que a gente deve ter na nossa vida, né? De fazer essa diferença e entender que nós devemos prestar adoração a Deus e essa adoração também é um meio de passar isso para os filhos que fazem parte daquela família. Compreender que a tarefa de uma mãe é algo muito especial, muito importante, né? Então, nós devemos educar nossos filhos para eles serem úteis neste mundo, mas principalmente para um mundo melhor que nós aguardamos quando nós viveremos isso na eternidade. Então, o que acontece? A esposa e a mãe, ela deve sacrificar a sua força e permitir que fiquem, não deve, desculpa, permitir sacrificar sua força e permitir que fiquem inativos suas faculdades. Não, ela é uma pessoa que tem qualidades, que deve demonstrar isso para os filhos, fazer o melhor para que eles entendam que ela os ama e que está preocupada com tudo aquilo que tem significado para a vida deles, né? E aceitar também que ela é um indivíduo, não apenas mãe, aquela que se sacrifica, que batalha, que ela é um indivíduo que tem vontade, que tem desejos e que isso pode ser real na vida dela, né? A despeito de ter um marido, de ter uma família. Ela é um indivíduo que tem vontade própria e que pode demonstrar isso na vivência com seus filhos, né? A educação, a obra da educação é algo importantíssimo. E o que ela tem que levar em conta? Que diante dessa tarefa, assumido o compromisso de ser mãe, né? Ela deve levar isso como uma elevada e nobre posição e de honra diante de qualquer pessoa. Mesmo que ela esteja diante de um juiz, mesmo que ela esteja diante de uma autoridade, deve fazer valer a autoridade da mãe e o papel que ela representa na educação, na condução dos seus filhos, em fazendo o melhor para que eles vivam bem e que tenham uma formação de caráter exemplar, mesmo com as nossas limitações e com as falhas que cometemos por sermos pecadores. Algo que deve prevalecer na vida de uma mulher que é mãe é que ela é uma rainha, algo especial. E a gente sempre lembra dessa palavra rainha e remete isso para as rainhas que, ao longo da sua vida, você tenha ouvido falar. A mais importante nesses últimos tempos foi a rainha Elizabeth, né, da Inglaterra, uma mulher com uma posição, uma postura. E a palavra diz aqui no texto que o rei em seu trono não tem função mais elevada que a mãe. Por quê? Porque a mãe é a rainha do lar. É para ela que converge as atenções, é dela que deve vir tudo aquilo que o filho deve aprender, deve viver, deve ser, né, na sua vontade, no seu desejo de preparar aquela pessoa, aquela criatura que veio nas suas mãos ali, no seu cuidado, para ser um homem digno, uma mulher digna, não sei quantos filhos, né, ela poderá ter. E ela tem o poder de modelar o caráter dos filhos, para que eles sejam numa posição, uma vida elevada, a alguém que pode se tornar um grande cidadão, né, uma grande cidadã, alguém que vai trazer alegria para a família, que vai representar bem o nome da família que tem, né? E, acima de tudo, preparando essa pessoa para que ela seja um cidadão do céu. Então, compreenda que ela não somente está elevando o elevado caráter de formar o filho, né? Ter a formação do caráter dele, mas também inspirando, através dessa experiência, coragem para seguir em frente. Afinal de contas, quem é mãe aqui nesse grupo sabe os desafios que já enfrentou e tudo que já passou para que seu filho chegasse na idade que está e da maneira como está. Especialmente para aquelas que já têm os filhos adultos, como eu e o João já temos os nossos filhos adultos. Aqueles que estão em formação, que têm menos idade, então o desafio parece ser maior ainda.
Se bem que a proteção e o cuidado dos pais jamais vai terminar ou vai acabar, porque o filho já é adulto e já está cuidando da vida. Há sempre uma preocupação, né, em orar por eles, em zelar pelo bem-estar e tudo mais. Então, nós devemos, como mulheres, como mães, aceitar que é digno fazer essa obra e tomar toda a armadura de Deus que Ele nos oferece através da Sua palavra. E tudo aquilo que a gente aprende lá na palavra de Deus, que nos mostra como deve ser a proteção que a gente tem que ter para a nossa vida, para passar para eles, esse deve ser um exercício que a gente faça todos os dias da nossa vida. Para quê? Para que a gente possa se capacitar, resistindo à tentação, não nos conformando com os padrões deste mundo, mas tendo uma excelência de vida para que um dia, quando Deus perguntar para nós, onde estão os filhos que eu dei para você? E a gente saiba responder e dizer com satisfação, entendendo que é uma herança que a gente recebeu, deve cuidar dela, e é uma herança que não é nossa, porque assim como nós um dia decidimos seguir a nossa vida, os filhos também se vão. E lá onde eles vão viver, eles vão representar de alguma forma aquilo que aprenderam em seu lar. A experiência de toda a vida deles, até aquele momento, vai ser representada depois na experiência que ele vai ter lá fora, demonstrando tudo aquilo que aprendeu. Então, é grande a responsabilidade de uma mãe diante dos filhos e também no compromisso que ela tem de formar essa pessoa, né, que vai se tornar um adulto, que depois também vai formar o seu lar, que a gente tem essa responsabilidade. Os filhos devem ser ensinados desde bem cedo, né, a ter amor e temor do Senhor. E quando ele vê isso na sua casa, ele consegue bem entender como é Deus. Se a representação que ele tem não é das melhores, com certeza ele vai ter alguma dificuldade de entender a Deus também. Por quê? O primeiro exemplo que ele vai ver é dos pais, com quem ele convive, com quem ele está ali todo o tempo. O terceiro tópico desse assunto fala da comparação de valores. A mãe raramente aprecia sua própria obra e frequentemente se põe tão baixo na estima de seu trabalho que o considera como servidão doméstica. Aí a gente já encontrou ao longo da vida muitas pessoas que, por uma questão ou outra, acabam ficando em casa e cuidando dos seus filhos. E muitas vezes as pessoas mesmas levam a que aquela mãe pense que o trabalho dela é algo assim que não tem muito valor. Mas a gente vai entender até o final desses momentos que a gente está passando aqui que isso não é uma verdade. Por quê? Porque Deus tem alta estima e consideração uma mãe zelosa que presta o melhor de si para a educação e edificação do caráter dos seus filhos, né? O que acontece? Uma mãe, depois de viver a cada dia aquela rotina que ela tem sempre, ela pode pensar de que valeu o meu trabalho o dia todo. O pai também pode participar disso quando chega comentando do seu trabalho, falando de tudo que fez, de tudo que realizou. E a mãe fica pensando, de que valeu o meu trabalho? De que valeu tudo que eu fiz? Né? Mas a expressão aqui de Ellen White, de Deus, mostrando para ela que se pudesse ver o véu afastado, veriam que o pai e a mãe, né, têm uma obra muito grande e, aos seus olhos infinitos, comparam a obra de um e do outro como algo celestial, como algo especial. Não de pouco valor, ou porque uma mulher escolhe ficar em casa cuidando dos filhos, fazendo aquele trabalho rotineiro que as mulheres que estão aqui sabem do que eu estou falando, né? E aí, diante disso, o pai deveria pensar antes de dizer, mas o que foi feito aqui o dia todo? E a gente conhece a experiência por filmes e pela vivência de alguém de que o pai chega em casa e pergunta, mas o que foi feito nessa casa aqui? Se, né, essa louça, essa roupa e tudo mais. Então, alguém toma a determinação de, num dia, ficar sem fazer nada do que aquilo que realmente ela faria.
E quando à noite o pai chega, ele estranha toda aquela situação que não está do jeito que ele imaginava. Então, há de se pensar que nessa hora o trabalho de uma esposa, de uma mãe, é muito importante, né? Por quê? Vejam bem, a esposa tem que saber que seu valor é grandioso, porque para fazer todo o trabalho que ela faz, eu acho que teriam que contratar vários profissionais para fazer o trabalho que uma mãe faz, limpando, passando, cozinhando, educando. E vejam aqui, eu não estou levantando a bandeira aqui das mulheres e dizendo, nós assim somos diferentes, mas percebam que a gente consegue fazer 2, 3 atividades ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso daí é algo muito valioso para entender que uma esposa, no final do dia, está bem cansada, porque a sua atividade foi grande. Se há filhos pequenos, então ela foi sugada ao máximo, né? E algo que eu gostei muito, que eu quero repetir para vocês aqui, é uma frase que eu marquei que diz assim: enquanto o pai trata de coisas que vão perecer e passar, como o trabalho, ele trabalha para sustentar a família, mas nós não vamos levar nada disso para o céu. Ele vai pagar o estudo dos filhos, mas depois de formados também isso vai fazer diferença, porque com certeza alguém tinha que pagar e o pai fez esse papel tão importante. Mas são coisas que vão ser deixadas de lado. Mas vejam bem, a frase continua e diz assim: a mãe trata com o desenvolvimento da mente e do caráter, trabalhando não apenas para o tempo, mas para a eternidade. Aquilo que a mãe faz é de um valor tão especial que todas as outras coisas têm seu valor. Mas um filho bem educado, bem controlado ali dentro dos parâmetros da educação e de tudo mais, da sabedoria que Deus dá, é um cidadão importante que está sendo preparado não para esta vida somente, mas para o céu. E para Deus isso conta muito. Por quê? A gente sabe a nossa condição aqui neste mundo. Nós estamos aqui de passagem, mas independente do tempo que passarmos aqui, é importante que a gente faça um trabalho de tal forma que retorne com resultados, né? Com ações positivas, né? De tal forma que a mãe não se sinta desmerecida no seu trabalho tão importante, né? Quando mais tarde ela vai ver que valeu a pena tudo aquilo que ela fez, todo o sacrifício, né? Porque nós estamos fazendo um trabalho para Deus. É como se a gente tivesse feito aqui um combinado com Ele, ou um tratado com Ele, dizer, Senhor, eu estou pedindo para o Senhor filhos, eu não sei quantos o Senhor vai me conceder, mas uma vez tendo me concedido esse privilégio, eu quero fazer o melhor que eu puder para que os meus filhos um dia eu possa devolvê-los da melhor forma ao Senhor. Isso não tem preço, não é verdade? Cada uma de nós aqui, as mães, sabem o valor que o seu filho tem. Tudo que você já passou até agora para que ele se torne um cidadão de bem, uma pessoa honrada, não somente diante dos homens, mas especialmente diante de Deus. Que valor tem isso? E veja que, mesmo diante de tudo isso, nós podemos falhar. Querendo acertar, a gente pode errar muito, mas o erro foi no sentido de fazer o melhor. O importante é que nós temos conhecimento bíblico para a gente buscar aquilo que é bom, aquilo que é agradável diante do Senhor e mudar de direção, mudar de rumo, pedir perdão, abraçar, né? Conceder aquilo que muitas vezes falta e que vai fazer muita diferença um dia, né? Porque eu acredito assim, especialmente nós que ficamos vivos depois da pandemia, a gente entende que esse tempo que a gente está vivendo, ele é muito importante, não é verdade? Houve algo que mudou para sempre a história desse planeta. Ele não pode ser da mesma forma. Então, entendendo que as coisas são tão passageiras, que elas podem acabar tão rapidamente, é tão importante que a gente aproveite todas as oportunidades que a gente tem para fazer o melhor. Não importa, mesmo que seu filho seja adulto. Quem é que não gosta de um abraço, de um carinho, de atenção, não é verdade?
de poder ter liberdade de chegar para um filho e aconselhá-lo, orientá-lo. Afinal de contas, ninguém está livre de precisar de algo como isso. É uma nobre missão que foi dada a nós. Nós devemos, então, aproveitar todo o tempo que temos para que isso seja real. O livro, esse capítulo fala de muitas coisas. Algumas marcam muito, que não há uma obra maior e mais santa do que essa, de ter a responsabilidade de fazer o melhor, essa obra tão importante, juntamente com o esposo, de educar os filhos, ensiná-los, né? Tudo bem, o trabalho do marido é importante, nós já dissemos agora há pouco, mas o trabalho da mãe ali o tempo todo, né? Estando em qualquer momento, acompanhando aquele filho, mostrando para ele. Então, há uma expressão aqui muito linda que diz assim: a mãe é o instrumento de Deus para tornar cristã sua família. Ela deve ser o exemplo de religião bíblica, mostrando como sua influência deve nos controlar nas atividades e prazeres da vida diária. Eu acredito que quando esse texto foi escrito, as coisas talvez pudessem ser um pouco mais tranquilas do que hoje. Hoje nós temos muitos desafios. Então, acima de tudo, nós devemos lembrar que, como mães, nós temos que ser um exemplo de religião para os nossos filhos e ensiná-los, né? Aqueles que trabalham diretamente com as crianças sabem do que eu estou falando. Agora, há uma questão muito forte, né? Daquilo que não é bom, de desvirtuar o nome de Deus, de Jesus, desconfigurando toda essa situação. Então, quando uma mãe coloca em seu coração o desejo de deixar marcado, né, na vida do seu filho, na sua experiência de vida, o Deus que nos criou, que nos ama, que tem interesse na nossa vida, que nos aguarda no céu, porque Ele foi preparar um lugar, né? Colocando dia a dia essa experiência religiosa na vida dos filhos, com certeza isso vai ter os seus resultados. Mesmo que ele um dia resolva sair desse caminho. Eu, quando prego sobre família, eu gosto muito de citar um texto de Jeremias que diz assim que Deus vai trazer de volta os filhos que se foram. Esse é um texto muito confortante. Por quê? Há pais que acham que falharam, que erraram, então começam a se questionar, achando que falharam. Eu acredito, como já disse há pouco, que nós podemos falhar sim, mas querendo fazer o melhor. E chega um momento da vida também que os filhos têm o direito de escolher o que eles querem fazer para a sua vida. E então é nessa hora que o joelho vai ficar marcado de orar para que ele venha. E para que antes que a porta da graça se feche, seus pais possam vê-los de volta no caminho do Senhor, né? Então, irmãos, amigos, que eu tenho muita vontade de conhecer pessoalmente, é muito importante a gente saber da nossa responsabilidade, do nosso compromisso, né? E tem a mãe tem essa responsabilidade, deve ter essa responsabilidade ainda maior, não como um peso, mas como uma alegria, porque o dia que decidiu ser mãe, com certeza ela abraçou essa causa com muita alegria, com muita satisfação, entendendo que realmente aqui neste mundo, por conta do pecado, a nossa carga ela é muito maior. Por quê? Nós temos que passar um exemplo, nós temos que ser um exemplo, mas reconhecemos que também falhamos, que erramos, mas não podemos desistir nem desanimar, né? Devemos aceitar esse compromisso e estar dispostos a fazer o melhor para que toda essa questão seja algo que seja feito com alegria. Mesmo diante dos desafios, vamos buscar a Deus intensamente, colocá-los nas mãos de Deus, né? Talvez alguns agora já tenham netos, os filhos já são adultos, mas podemos, né, aqueles que são avós, ajudar também na educação dessas crianças, desses meninos e meninas, que a gente quer todos eles possam chegar lá nas mansões celestiais. Eu encerro dizendo assim que não houve um exemplo maior
de cuidado, de abnegação, que a gente possa ver. Existem muitos, mas aqui cito o exemplo de Moisés com sua mãe, Joquebede. Toda aquela situação, aquele contexto de perseguição, de morte, ela colocou no seu coração preservar a vida do seu filho. E foi o que ela fez com todo o amor e com todo o carinho. Imagina, você que já teve nos seus braços uma criança, conter uma criança para que ela não chore, para que ninguém ouça, para que não venha a maldição e tire a vida do filho. No que ela pôde, ela resistiu. Mas o Espírito Santo estava agindo ali no pensamento dela para dizer assim: olha, Joquebede, sabe o que você tem que fazer, filha? Faça um cesto, coloque seu menino dentro, ponha Miriam para cuidar dele e ele vai sair dessa. Não sabendo ainda, porque ele não tinha esse nome. Esse nome foi dado depois, mas que significava tudo aquilo que eles haveriam de passar. E a gente conhece a história. Tudo foi feito para que Joquebede pudesse ficar a maior parte do tempo na primeira infância com seu filho, e ela fez tudo o que podia para ensiná-lo da melhor forma possível. E qual foi o resultado? No momento certo, mesmo depois de toda a situação que Moisés passou, ele nunca se esqueceu do que havia aprendido com a sua mãe. E ele se tornou aquele cidadão, mesmo falhando e errando, um cidadão de bem, o homem mais manso da terra. Isso não veio por acaso, isso não aconteceu assim num passe de mágica ou num milagre. Aconteceu porque a mãe pôde fazer o melhor dela. E os pais devem dirigir, instruir e ensinar seus filhos enquanto pequenos, com o objetivo de que eles sejam cristãos, pessoas tementes a Deus, que deem bom resultado de vida, que sejam pessoas idôneas, não é? Esse é o objetivo. Os filhos são postos sob o nosso cuidado para eles serem ensinados, não como herdeiros do trono de um reino terrestre. Isso a gente tem visto muito agora, dada toda a oportunidade para que os filhos façam o que quiserem. Não, nós somos responsáveis por eles, para educá-los, para ensiná-los. Eles não sabem, nós é que temos esse compromisso. Porque nós estamos querendo o quê? Cidadãos para o reino de Deus, a fim de reinarem por toda a eternidade, como filhos aceitos e amados desse Deus maravilhoso, que permitiu que seu filho viesse aqui neste mundo e morresse em nosso lugar, e assim hoje nós tivéssemos esse tempo de graça, esse tempo para nos prepararmos para brevemente estarmos com o nosso Salvador. Que nós, como mãe, possamos sentir ser a única e a maior oportunidade que a gente tem. E essa obra será aprovada no dia solene do ajuste de contas. Como já dissemos, quando Deus pedir conta, o que eu vou dizer? O que eu vou responder para ele? Agora é o tempo de oportunidade de fazer o melhor. Não fique triste se você acha que falhou. Ainda há tempo de chegar, de pedir perdão, de acertar algum detalhe, de orientar os filhos no caminho que devem seguir. E aí a gente lembra de Deuteronômio 6, esse verso que deveria estar escrito em todas as casas, como numa flâmula, como num quadro. E eu cito aqui Deuteronômio 6, verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. 7. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e elas serão como frontal entre os teus olhos. Todo o tempo é tempo de orientar, de ensinar, não importa se é pequeno, se é meia-idade, é uma idade, né, de jovem, de adolescente ou adulto, já de cabelos brancos. Sempre é tempo de fazer a nossa parte, de deixar um legado significativo. O que nós mais queremos é estar preparados para estar um dia diante do Senhor e devolver para eles os filhos que eles nos deram. Amém? Que essa seja uma realidade para a nossa vida. Em nome de Jesus. Certo? Vamos orar? Querido e bom Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de, nesta noite, estudar um pouco daquilo que o Senhor deu como mensagem especial para o tempo em que foi escrito e para o tempo de agora.
Senhor, estamos vivendo dias bem difíceis, mas nós temos no nosso coração a certeza da tua companhia e a esperança de que muito em breve o seu filho vai voltar e nós estaremos para sempre juntos. Enquanto esse dia não chega, Senhor, nos prepare para fazer o nosso papel, para desempenharmos da melhor maneira possível aquilo que o Senhor determinou para cada uma de nós. Somos mães, com alegria, muitas dificuldades, muitos desafios, mas acima de tudo temos a certeza do seu cuidado por nós, da sua proteção e da bênção que um dia foi dado a todos aqueles que te amam, que te obedecem e que te servem. Nós somos os teus filhos, reconhecidos das nossas falhas, dos nossos pecados e das nossas limitações, mas acima de tudo entregando a nossa vida inteirinha nas tuas mãos, para que o Senhor possa modelar o nosso caráter, a nossa vontade e nós estejamos sempre fazendo aquilo que mais agrada ao Senhor, para que possamos então viver em harmonia com a nossa família. Nos ajude na nossa caminhada, na nossa trajetória e que, acima de tudo, tenhamos no coração o desejo de sempre te amar e te servir. Fica conosco, com cada família representada aqui esta noite, cuida de nós e nos abençoe. É o que nós pedimos e agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.